Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Alegria, maravilha estarmos novamente juntos e juntas. Hoje vamos falar sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e Cristãs. E de um evento que aconteceu em 1960 e que é um sinal de ponte, de encontro entre católicos e anglicanos. Vocês vão gostar. Antes, vamos para os avisos. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se. Faça parte deste círculo, desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Se você é uma pessoa que vivencia essa espiritualidade de paz, de amor, de busca pela justiça, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Se inscreva. Vai ser bom poder contar, estar junto com você. Curta, compartilhe. Isso ajuda a divulgar o programa e também o canal. Ter essa força. E também colabore. Faça a sua assinatura solidária. Nos ajude a criar, proporcionar uma série de eventos, entrevistas, programas, né, cursos com esse recurso, tá? Vai ser importante também a sua colaboração, claro, se você puder. Se você está nos vendo pela TV 247, a mesma coisa. Se inscreva, curta, compartilhe, faça a sua assinatura solidária. Também se torne um membro, uma membra, não é? Isso também é importante. Tá bom? Semana de oração pela unidade dos cristãos e cristãs. O tema deste ano é Procurarás a justiça, nada além da justiça. Isso está em Deuteronômio 16, 18, 20. E aí, a gente, durante esta semana, do CONIC, né? Do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, se reunindo, celebrando, orando pela unidade. Começou lá no domingo, né? E vai até o próximo domingo, que é domingo de Pentecostes. E aí a gente, cada diocese, cada cidade tem a sua programação, né? E geralmente as pessoas se dividem em suas comunidades, com os seus momentos, né? A Igreja Católica, a Igreja Metodista, a Igreja Luterana, anglicanos, orando juntos, né? E aí a gente busca esses espaços de unidade dentro de uma história feita, marcada pela divisão. E aí eu gostaria de trazer hoje uma memória daquilo que nos traz esperança. Porque a gente sabe que é algo muito caro aos cristãos e cristãs desde cedo trazer à sua memória as pessoas que ao longo de suas vidas
deram testemunho da fé em Cristo. Né? Daí surgem os livros, né? As listas dos mártires e o santoral, né? O livro dos santos e santas, de grata memória da nossa igreja, da igreja comum. E ontem, infelizmente, a gente tinha marcado com o monge Marcelo Barros uma conversa, né, sobre exatamente a semana da unidade, mas infelizmente por questões técnicas não foi possível, mas vamos, com a graça de Deus, realizar na próxima terça-feira. Ontem, no nosso santoral, né, na lista, no calendário dos santos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, tem a memória de um Papa. Tem a memória do Papa João 23. E ele é muito importante para nós anglicanos. Muito importante. A gente vai conversar sobre ele. 4 de junho, não é? Aqui, 4 de junho, João 23. Papa e Reformador. Assim, no nosso santoral, no ano cristão da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ele é lembrado. Assim como lembrado também é a memória de Zumbi dos Palmares, a memória da apóstola Maria Madalena, e de tantos e tantas, né, que desde sempre foram pessoas que deram testemunho em vida, né, do seu compromisso com os mais pobres, os excluídos, com a igreja, no sentido amplo do projeto de Cristo. E aí, a gente vai fazer uma ponte, eu vou fazer uma ponte entre João 23 e o Papa Francisco. Como assim? Em 2017, o Papa Francisco, pela primeira vez, um Papa visitou uma paróquia anglicana em Roma. Na verdade, a paróquia de Todos os Santos. E aí ele foi fazer essa visita. Nessa visita, em torno da pia batismal, símbolo da nossa unidade, do batismo comum a todos os cristãos, o Papa Francisco foi recebido pelo pároco, não é? Pelo reitor da paróquia. E ele, o reitor, anglicano, fez uma fala que muito nos emocionou. Ele falou da história de como as nossas igrejas se separaram ao longo do tempo. Mas ele lembrou um fato que envolve o Papa João 23. Papa João 23, cognominado Papa Bom, aquele que, movido pelo Espírito Santo, não é? Convocou, chamou um concílio da igreja para reformar a igreja. Numa época em que muitos católicos romanos não pensavam em concílio, já que no concílio Vaticano I havia infabilidade papal e acreditava-se que um papa teria não teria por que fazer novos concílios. Mas ele, tocado pelo espírito do tempo, pelas urgências que surgiam da Igreja Católica Romana, de todas as partes, teve a sensibilidade de perceber
que era preciso chamar um concílio. E, nesse concílio, durante o processo desse concílio, ele expressamente, entre as pessoas próximas, explicitou a vontade de encontrar o arcebispo de Cantuária, que havia, né, da Igreja Romana, e havia 4 séculos. E João 23 teve um encontro com o arcebispo Fischer. Um encontro privado, sem muita publicidade, um encontro entre o bispo de Roma e o arcebispo de Cantuária. E aí, quando da visita de Francisco, o pároco anglicano da paróquia de Todos os Santos disse que o Papa João XXIII levou o arcebispo Fischer para a janela do seu escritório e apontou uma torrezinha aqui entre as igrejas e disse ao arcebispo de Cantuária: primais a igreja da Inglaterra. Está vendo aquela igrejinha ali? Aquela igrejinha é dos anglicanos. À tarde, a sombra da igreja anglicana recobre, vem em direção ao Vaticano. De certa forma, nós vivemos sob a sombra do anglicanismo. E nós queremos ter essa oportunidade de dialogar de forma sincera, de forma honesta, aquilo que nos une, mas também aquilo que nos separa. Aquilo que é a nossa comunhão comum, da nossa tradição e da nossa história, e aquilo que é a nossa diversidade e também a nossa riqueza particular. E convocava e dizia ao Papa Francisco que era dentro desse espírito que nós, anglicanos, recebíamos agora o Papa. Como aquele que é, apesar de tudo aquilo que ao longo do tempo nos separou, é também um sinal da nossa unidade, na medida em que a gente compartilha, anglicanos e católicos, de um projeto comum. E qual é esse projeto? O Papa e o pároco anglicano assinaram um termo junto à juventude anglicana e à juventude católica de Roma, de um trabalho social junto aos mais pobres de Roma. É junto aos pobres que nós construímos a nossa celebração comum. É nessa oração aquilo que nos une. O pão repartido, a festa celebrada, as dores compartilhadas de um mundo que vive em armas e que tanto nós, anglicanos e católicos, nos comprometemos a combater, pois nós não aceitamos esse mundo que exclui, que mata. A gente, para além das grandes lideranças, do Papa João XXIII, do arcebispo Fischer, né? Do Papa Francisco, do arcebispo, não é? De Cantuária,
Justin. Para além disso, a gente se junta e ora por um mundo que vive em guerra, que anseia pela paz, que busca criar pontes e acolher aquelas e aqueles que ao longo do tempo não foram acolhidos em nossas igrejas. Para que a gente dê testemunho, para que a gente viva esse lema da justiça comum, da justiça para todos. E não esse sistema injusto que exclui, que mata, esse sistema que provoca divisões, que provoca conflitos. Nós não queremos isso. As igrejas comuns, as igrejas cristãs em comum, precisam rechaçar isso. A essa cultura de ódio, a essa cultura de violência, a essa cultura de exclusão. Um mundo para todos aqueles que amam a paz. E para isso, a gente precisa, como igrejas cristãs, se abrir para essa pluralidade que a gente aqui no programa Paz e Bem vive. Procura viver. Mesmo que algumas pessoas ainda não tenham compreendido. E sabemos da dificuldade de algumas pessoas de compreender essa mensagem. Não é? Nós vemos, às vezes, em nossos programas, comentários de ódio, de desamor, de exclusão. Mas é preciso dizer, e é preciso fazer. E é preciso se comprometer no cotidiano, nas pequenas coisas da nossa vida, viver isso. É o pároco católico que abre as portas para uma reunião ecumênica, uma reunião de várias igrejas, de vários grupos religiosos. É um reverendo, uma reverenda anglicana, que abre as suas portas para as várias diversidades de experiência religiosa. E aí também, dentro das questões para o debate sobre questões de gênero, sexualidade, contra o racismo, contra toda forma de homofobia, contra os direitos dos mais pobres, dos excluídos. A busca pela justiça social. Cada vez que isso acontece, a gente faz unidade. A gente vive essa unidade. E que possamos, todo mundo, aí uma convocação para cada um em sua fé, ou até mesmo na sua não fé. Ateus e ateias, agnósticos são bem-vindos, e agnósticas são bem-vindos quando se comprometem com esse bem comum, com essa casa comum, com este mundo de justiça em comum, que se compromete com a construção desse reino. Vamos fazer, né? Vamos elevar o pensamento, fazer uma prece. Todo mundo. Enviar reiki. Cada um, cada um. Nessa semana, de forma especial, em que os cristãos e cristãs estão orando pela unidade. E por entre a diversidade das suas experiências,
possa ser manifesta a unidade do Espírito Santo, que nos unifica, que nos converge na busca por um mundo de paz, de amor e de justiça. Todo mundo é bem-vindo a entrar nessa roda. Bom? Vamos, dentro desse espírito tão gostoso, tão bom, de amor e de paz, dentro desse espírito, né, de acolhida do Papa Francisco, do arcebispo Santuária Justin, anglicano, vamos nos unir. Coluna ereta, aquietando a nossa mente, aquietando o nosso coração. Nos concentrando na respiração. Paz e bem, gente. E de hoje, de forma especial, eu gostaria de deixar uma bênção, né? Deixar uma coleta pela unidade da igreja e de todos os povos, que está no livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Ó Deus, que por teu Filho Jesus Cristo derramaste a tua paz sobre toda a humanidade, envia a tua graça e bênção celestial sobre todo o povo que procura aproximar-se mais de ti em amor mútuo, na unidade do Espírito e no vínculo da paz. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós. Esteja com você. Amém. Uma quarta-feira abençoada. Valeu, gente.